esse livro realmente é recomendadíssimo, é um livro realmente voltado especificamente para o tema, né, do programa dessa noite. Lembrando que a gente também está considerando os muitos temas que estão sendo sugeridos pelos nossos participantes, né, ouvintes que participam do programa, estão colocando suas sugestões. Inclusive, essa sugestão de tratar sobre a criança no culto foi sugestão que veio também de um dos nossos ouvintes. Então, vamos lá, vamos aproveitar o momento e vamos prosseguir falando sobre esse importante tema, querido irmão Rafael. Pastor, quanto a gente, esse tema, às vezes ele costuma ser bem debatido, né? Porque, assim, as igrejas evangélicas hoje, elas tendem a fazer o cultinho, né? Que eles chamam, para fazer botar as crianças, separar as crianças da congregação. Por uma parte, pega as crianças e aquelas pessoas que vão cuidar das crianças e tiram do culto, e aí vão fazer um cultinho. Primeiro que as pessoas que vão cuidar das crianças, elas também acabam ficando fora do culto. As crianças, pastor, elas fazem parte da igreja ou somente quando adultas e fizerem profissão de fé? Essa é uma questão importante e até fundamental. E tudo realmente vai estar em torno da posição da criança, né? Como a criança realmente, qual é a posição dela na igreja? Ela é membro, como os demais membros, ou como o irmão perguntou, ela vai se tornar membro, ter participação ativa somente quando ela crescer e fizer profissão de fé. Então, de fato, a abordagem gira em torno de avaliar o que a Bíblia realmente fala sobre a posição da criança, né, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Vamos mencionar alguma coisa. Também devemos considerar como a Bíblia realmente usa a criança, até como um tipo de exemplo e de modelo a ser seguido, inclusive pelos adultos, né, como Jesus falou, aquele que não se fizer como uma criança não pode entrar no reino dos céus. Então, ela está sendo usada como uma referência para os demais. E também como a Bíblia trata a criança debaixo da autoridade dos pais, que não é uma coisa meramente do Antigo Testamento, mas isso aparece também no Novo Testamento. Então, de fato, quando para um bom entendimento nessa questão, realmente tem que estudar qual é a posição da criança na aliança, qual a relação dela com os pais e como ela realmente tem sido usada, inclusive pelo Salvador, como uma referência para os adultos, né? Então, criança, ela é parte da Igreja de Deus, né? Ela é membro da Igreja de Deus. Então, as crianças devem desfrutar de todos os benefícios, porque as confissões reformadas, a gente vai tocar nesse ponto mais adiante, mas elas sempre chamam a atenção para o fato de que, assim como os pais são pecadores e precisam da graça de Deus para o perdão dos seus pecados, da mesma maneira, filhos são pecadores e precisam do mesmo remédio, né? Precisam da mesma graça, precisam do mesmo favor do Senhor. Não apenas os pais, mas também as crianças. A visão da aliança em si, pastor, ela contribui muito para que a gente tenha a criança dentro do culto e venha fazer fundamental. O entendimento de aliança. Sem o entendimento, boa parte da divergência nesse assunto e também a razão do abandono dessa prática ao longo do tempo tem exatamente a ver com o entendimento de aliança, né? Quando você realmente faz uma separação, uma distinção do Antigo Testamento e o Novo Testamento, aquilo que realmente foi ensinado e era prática do povo de Deus na Antiga Aliança e o que é prática e é também o ensino para a igreja do Novo Testamento, quando você separa isso, então você realmente começa a ver coisas estranhas. Porque então você às vezes quer que no Novo Testamento certas coisas sejam explícitas, enquanto que não o são, justamente porque há uma continuidade em relação ao Antigo Testamento. Então nem sempre essa explicitude vai acontecer, porque a igreja do Novo Testamento ela não está sendo fundada sobre nenhuma coisa nova, ela não está dando continuidade sobre nada novo, mas ela está continuando naquele fundamento das Sagradas Escrituras que era recorrente a sua citação no Novo Testamento.
Então é em cima daquilo que o Antigo Testamento já havia estabelecido, que a Igreja do Novo Testamento está dando prosseguimento. E a Reforma Protestante, ela recupera essas coisas que haviam sido perdidas. Então, de fato, em vários assuntos particulares no Novo Testamento, para uma boa compreensão é necessário compreender a aliança. E a gente pretende, até adiantando, a gente pretende voltar num programa para falar sobre esse assunto especificamente. Inclusive, a gente está vendo a possibilidade do pastor Jimmy Whittaker, que é o diretor do Instituto João Calvino, de ele vir participar do programa para falar sobre esse tema de aliança. Vamos esperar, hein? No Antigo e no Novo Testamento, pastor, a participação das crianças nas reuniões de adoração do povo de Deus se mantém sobre as mesmas bases ou isso mudou? Isso, é exatamente essa ligação de aliança, né, que o irmão já havia antecipado. Eu vou citar alguns textos aqui, não vou fazer a leitura, porque rádio, o tempo da gente é muito resumido, mas eu quero que você que está em casa, particularmente aqueles que são de uma igreja que não tem costume de manter a criança no culto. A gente colocou uma enquete, daqui a pouco a gente vai dar uma olhada no resultado, mas antes de começar o programa já tinha dado uma olhadinha. A grande maioria que estava respondendo disse que sim, na sua igreja as crianças participam de todo o culto, eles não são retirados em nenhum momento do culto. Mas tinha lá algumas pessoas que tinham indicado que na sua igreja é costume a criança sair do culto. Então, particularmente para essas pessoas, por favor, verifique os textos que eu vou citar. E se você adquirir esse livro, ele realmente tem muito mais referências, muito mais citações, e explica com muito mais detalhes esses fundamentos bíblicos, né? Pense, por exemplo, no Antigo Testamento, quando a Bíblia está falando sobre o povo, há uma ênfase em povo. O Antigo Testamento não é que não haja acontecimentos e instruções a pessoas em particulares. Mas muitas vezes, quando é citado um personagem em particular, até mesmo aquela citação é importante, porque às vezes aquele personagem ele está sendo citado ali como um tipo de Cristo. Portanto, ele não é um exemplo para nós imitarmos, mas ele é um tipo que apresenta a obra que Cristo ia realizar. Mas há uma ênfase forte no conceito de povo. Então, no Antigo Testamento, o povo de Deus aprendeu que no relacionamento pactual é Deus e o seu povo. Então, não tem terceiros e quartos e quintos, é sempre uma ênfase sobre o conceito de povo. Então, quando a Bíblia fala sobre povo, é sempre pressuposto que a criança está lá incluída. Né? As crianças, os filhos da aliança, não eram tirados do contexto de povo. Então, por isso, falando sobre aliança, em Gênesis capítulo 17, quando Deus promete que vai ser o Deus de Abraão, diz: eu serei o teu Deus e da tua descendência depois de ti, no decurso das suas gerações. Versículo 7 do capítulo 17 de Gênesis. E Pedro vai citar essa referência em Atos 2, no discurso de Pentecostes. Ele quase que repete as palavras que Deus havia prometido a Abraão, dizendo para aquelas pessoas: e agora, o que a gente vai fazer? Ele diz: olha, arrependei-vos e crede, porque para vós outros é a promessa e para vossos filhos. Então ele repete praticamente aquilo que Deus tinha dito a Abraão. Não é uma promessa só para vocês, é uma promessa para vocês e para os filhos de vocês. Então, por exemplo, quando as crianças estavam presentes em quase todas as festividades de Israel. Por exemplo, na Páscoa, as crianças estavam, você pode ver isso em Êxodo capítulo 12, particularmente versículo 26 e 27, a primeira Páscoa celebrada quando o povo de Deus ainda estava no Egito, as crianças estavam junto com os pais. Quando o povo de Deus estava no Sinai e quando recebeu os 10 mandamentos, pensem, por exemplo, o quarto mandamento, dizendo que o povo de Deus deveria guardar o sábado, deveria cessar o trabalho e dedicar ao Senhor, e fala que naquele dia não era para fazer nenhum trabalho, nem tu, nem teus filhos. Então, não faz muito sentido se Deus está se dirigindo aos filhos se eles não estavam ali. Então, os filhos estavam presentes e ouviam as recomendações do Senhor. Em outro momento, em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 13 a 15, quando o
o rei Josafá está celebrando a Páscoa, as crianças estavam presentes. Na reconstrução do templo, depois do cativeiro babilônico, Esdras capítulo 10, Neemias capítulo 12, as crianças estavam presentes. Entrando para o Novo Testamento, vários momentos, particularmente Lucas 18, quando Cristo realmente usa aquela criança como referência, e até os discípulos queriam impedir que a criança chegasse mais perto e participasse. Jesus faz questão de pegar aquela criança e tomá-la como referência. Então, aquelas crianças, Jesus está ensinando que ela tem um lugar ali, junto com seus pais. Não era um momento só para os pais, para os adultos, mas era um momento também para as crianças. Então, a criança está sempre dentro do conceito de aliança. O apóstolo Paulo vai aplicar essa mesma coisa nas suas cartas. Por exemplo, em Efésios capítulo 6, Paulo dá recomendações diretas ao marido, à mulher, aos senhores, aos servos e também aos filhos, aos pais e os seus filhos. E mais uma vez, não faz muito sentido se as crianças não estavam ali para ouvir. E o apóstolo Paulo, como era de costume, ele escrevendo a Colossenses, ele manda que seja lida a carta aos Laodicenses, e até recomenda que a carta seja lida também na igreja de Laodiceia. Então, essa prática de ler a carta nas igrejas se tornou costume. Então, veja, pressupondo que as crianças estão ali no culto, a carta está sendo lida e direcionada para elas também. Então, eu estou fazendo essa abordagem bem geralmente, porque a gente não tem tempo de ficar tratando particularmente cada parte, mas Paulo faz isso em Colossenses 3:20, Efésios capítulo 6, versículo 1 a 4, dirigindo a palavra às crianças, fazendo referência, por exemplo, aos 10 mandamentos, e eu mencionei o quarto, mas também o quinto mandamento, Deus está dizendo, honra teu pai e tua mãe. Ele está falando para os filhos da aliança, que estavam ali no meio, ouvindo quando o Senhor estava pronunciando os 10 mandamentos. Que não tinha muito sentido dele falar isso se não tivesse alguém para honrar. Exatamente. O pai e a mãe, se as crianças não tivessem ali para honrar seus pais, não havia. Porque não é somente que Deus está dando, estou dando uma coisa escrita para vocês, ele está pronunciando solenemente para o seu povo que estava reunido. Então, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, o Senhor Jesus Cristo e também os apóstolos estavam sempre chamando a atenção para o fato de que as crianças estavam presentes nas assembleias do povo de Deus. Então nós devemos começar com isso e ter isso em mente. Significa que todas as reuniões, as crianças, os bebês estavam presentes, não dá para fechar isso, hein? Mas esses textos, eles estão chamando a atenção para o fato de que, tão logo as crianças possam compreender, devem estar junto com seus pais no culto. Então, esse é o princípio. A gente deve ter em mente que eu devo preparar os meus filhos desde bem cedo para que eles aprendam, ouçam as mesmas coisas que nós aprendemos. Eu me lembro uma vez o pastor Kennedy, ainda em Recife, ele pregando sobre isso, ele disse, olha, se nós cremos que os nossos filhos têm a mesma doença que nós, que é o pecado, e nós cremos que o remédio para o pecado está sendo dado ali no culto, na pregação. Aí, exatamente na hora da pregação, eu tiro meu filho dali e boto para outro lugar. Priva ele do remédio. Exatamente isso. Eu estou privando ele do remédio que o Senhor nos dá para a cura dos nossos pecados. Então, isso é realmente, no mínimo, um erro que cometemos, mas isso beira o pecado mesmo, a perversidade de privar os nossos filhos dessa bondade de Deus em conceder a graça do perdão também por meio... mas dá para segurar aqui um pouquinho, né? Por meio da presença dele no culto, ouvindo a pregação, né? Ok. Pastor, as confissões reformadas, elas falam sobre a participação das crianças no culto? É interessante isso. Eu estava até fazendo uma nova pesquisa para me familiarizar mais uma vez com isso, mas eu já tinha estudado sobre isso um tempo atrás. Esse tema não é tratado especificamente nas confissões, nem nas confissões presbiterianas, nem nas confissões reformadas continentais, mas há uma razão muito óbvia para isso.
no pensamento reformado, as crianças são membros da aliança. Então, quando Deus está falando sobre o seu povo, as confissões sempre estão pressupondo aquilo que no Antigo Testamento se pressupunha, que as crianças estão presentes. Então, assim, se tivesse que falar, eu entendi, se tivesse que falar especificamente, era como se quisesse falar de uma novidade. Mas não há uma novidade, né? Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, a igreja sempre considerou a criança no meio dela. Então, o que as confissões enfatizam muito? As confissões enfatizam que os nossos filhos fazem parte, juntamente com os pais, dentro da aliança. Então, muitas partes das confissões, tanto as 3 formas de unidade, quanto os símbolos de fé de Westminster, estão sempre enfatizando que Deus tem uma aliança com os pais e com os filhos. E no que diz respeito ao culto, então as confissões, tanto as confissões presbiterianas quanto reformadas, estão chamando a atenção para o fato de que o povo de Deus está sendo chamado a adorá-lo. Então não há espaço para que as crianças estejam fora, porque o culto no entendimento reformado, o culto ele é pactual. A gente falou sobre isso aqui num dos primeiros programas que nós abordamos sobre liturgia. Você pode, o conteúdo dos programas, até é bom dizer isso, né? Que o conteúdo dos nossos programas estão ficando hospedado em nosso canal no YouTube. No YouTube. Então, lá no YouTube tem um canal Voz da Reforma. Então, você quer reprisar programas passados, você pode procurar lá, inclusive esse sobre liturgia. E nós explicamos que o culto, na visão reformada, ele é de caráter pactual. Então, é Deus e o seu povo se encontrando. Então, a criança sempre está presente nesse diálogo pactual entre Deus e o seu povo. Por causa disso, as confissões não estão falando especificamente sobre as crianças. Mas, vamos lá, aproveitando esses minutos que ainda nos restam antes do intervalo. As confissões falam sobre a criança sendo levado para serem batizadas no culto a Deus. Então elas recebem o sinal da aliança no culto. Agora imagine se elas vão para o culto para receber o sinal da aliança e depois elas são tiradas. Isso não faz nenhum sentido. Até mesmo em igrejas evangélicas que acreditam que as crianças não devem ser batizadas, e nós reformados defendemos que as crianças devem ser batizadas porque elas, como os pais, são pecadoras e precisam do mesmo remédio e fazem parte da aliança junto com seus pais. A gente vai voltar para falar isso em programas específicos mais para frente, sobre a questão do batismo infantil. Mas veja, até mesmo as igrejas que não batizam as crianças, algumas têm a prática de apresentar as crianças. Por que elas apresentam? Porque no fundo, elas entendem que há alguma coisa especial com as crianças dos crentes, né? Embora o entendimento não seja um entendimento tão aprimorado, porque elas estão falando sobre uma promessa, mas estão negando o sinal que a Bíblia deu para essa promessa, que é o batismo. Mas veja, até mesmo essas igrejas, elas reconhecem que a criança tem um lugar especial. Mas é inconsistente, é conflitante, que depois de pegar essa criança e apresentar no culto a Deus, né, naquele ato simbólico de apresentação, que de fato isso não existe na Bíblia, uma criança sendo apresentada a Deus, isso não existe. O que existe são crianças sendo levadas pelos pais para receber a circuncisão, e no Novo Testamento para receber o batismo. Mas, veja, é inconsistente que depois de fazer esse ato, tira a criança do culto. E exatamente na hora da pregação. É inconsistente, né? Então a gente vê que a criança que é levada para o culto com seus pais, elas devem, a gente na segunda parte do programa, na parte mais prática, a gente vai falar mais sobre isso. A gente vê que tem um lugar especial para as crianças ao lado do seu pai, sentado no banco do culto, participando com seus pais e aprendendo junto com seus pais. Tem uma pergunta aqui, pastor. Qual é a pergunta? É do Edson Júnior. Aí ele diz: alguns vão dizer que a questão de tirar as crianças do culto, mesmo sendo um aliancista, seria a aplicabilidade da doutrina. Os que retiram falam da unidade espiritual e os que deixam seria a unidade geográfica. Se tratando apenas da aplicabilidade da doutrina, pastor, o senhor poderia falar algo sobre isso?
A gente vai tocar um pouco nesse assunto, porque realmente vamos falar um pouco mais prático agora. A gente já, na primeira parte do programa, a gente tentou mostrar que a prática de manter as crianças dentro do culto não é uma invenção da igreja, não é alguém achou que seria realmente uma ideia brilhante. Isso é a aplicação de princípios bíblicos, como a gente viu, tanto no Antigo como no Novo Testamento. E no Novo Testamento os filhos sempre estavam com os pais. Pense na conversão de Cornélio, ele e os de sua casa. Pense no carcereiro, ele e os de sua casa. Pense em Lídia, ele e de suas casas. E assim, cada vez que o evangelho está chegando a uma casa, sempre é os pais e os filhos. Então, essa prática aplica os princípios bíblicos. Agora vamos falar um pouco mais sobre a aplicação desses princípios com as nossas crianças no culto. Certo. Pastor, nesse sentido de manter as crianças no culto, manter ou não toda e qualquer criança dentro do culto, é uma questão de ordenança bíblica? Bom, para mim é ordenança, embora não há um texto direto, específico, claramente, mas quando você olha realmente para todos esses textos, Deus quer falar não só com os adultos, Deus quer falar com as crianças, né? Então, realmente, para mim, é uma questão de ordenança bíblica, embora não há um versículo específico dizendo que as crianças têm que estar no culto, mas a razão para isso é muito simples e clara, como já tentei demonstrar, de que Deus, quando fala com o povo. Não faz sentido se Deus está falando com o povo, dizendo as crianças também. As crianças já estão lá dentro, ele faz parte do povo, né? Então, mas se ordenança direta está pensando sobre achar um versículo que claramente está falando, eu diria não funciona assim. Mas a gente tem várias doutrinas bíblicas nesse sentido. A Confissão de Westminster, eu gosto muito quando ela fala que Deus ele ordena por meio de ordenanças diretas, mas também de ordenanças que são claramente deduzidas da palavra de Deus, né? Então tem doutrinas como a doutrina da Trindade, você não tem um texto que claramente está falando sobre ela, mas ela é claramente deduzida. Então não tem como você negar. Então esses princípios são muito claros, não tem como negá-los, que a criança faz parte do povo de Deus. E não há razão bíblica para tirar a criança do culto, não há razão bíblica. Então há razões práticas. Então vamos continuar nessa linha e tentar explicar um pouco mais. Como o senhor falou, que há razões práticas, há razões sérias para a prática de manter os filhos durante o culto? Isso. Bom, nesse sentido, até assim, sendo razoável com a pergunta que foi feita e considerando o que algumas igrejas, até mesmo dentro da tradição histórica, têm feito, às vezes é mencionado que crianças, muito cedo, elas não entendem. É verdade. Eu tenho um bebê de 7 meses. Não dá para dizer que ele está entendendo o que está acontecendo ali. E até por causa disso, e como é uma fase da criança bem delicada, a criança chora muito, né, nesse período, e alguns podem achar que aquele barulho está atrapalhando no culto. Então isso depende muito realmente de como essa igreja está sendo instruída. Porque se a igreja está sendo instruída sobre a bênção de ter crianças no culto, quando na igreja você ouve um choro de criança, isso promove alegria. Você está ali e diz, rapaz, tem filhos da aliança em nosso meio, que estão ouvindo a pregação junto conosco. Então, se essa igreja não está aprendendo sobre o papel da criança no culto e os benefícios disso, então alguém pode se incomodar, ela não entende por que criança tem que estar ali e acha que aquele choro está atrapalhando e para ele deveria estar fora. Então, a criança no culto e o choro da criança no culto chega até a ser uma bênção. Isso não significa, então, que os pais não vão ter os devidos cuidados com a criança pequenininha que está ali. Eu, com minha esposa, nós sentamos com o nosso bebê com a gente, ali. Só que no decorrer do culto, se a gente percebe que está sendo difícil de controlá-lo e ele está fazendo muito barulho, então ela se afasta um pouco, às vezes vai lá para a porta, ou vai para a janela. No caso da congregação aqui em Maceió, como muitas igrejas, tanto reformadas como presbiterianas, muitas vezes ela tem um berçário que não é separado da igreja, do prédio da igreja, né? Ela é bem junto e costuma se colocar aquele vidro que chama de vigia, que elas podem ainda ver a pregação e tem um caixa que fica dentro que elas podem ouvir a pregação.
Na nossa igreja, por exemplo, tem. Recentemente a sala das crianças foi adaptada para isso. Então, mas não é para... A nossa recomendação não é que as mães com criança logo vão para lá. Mas que elas realmente estejam com as crianças no culto. Por quê? Porque as crianças vão aprendendo ali. Né? Eu sei que é um desafio realmente para os pais de lidar com isso, mas as crianças, elas não começam aprendendo com o que elas ouvem e interpretam da fala. Elas começam aprendendo com a imagem que a gente cria em torno delas. Então, quando as crianças estão no culto, elas estão vendo tudo o que está acontecendo ali. Ela vai pouco a pouco aprendendo com aquilo que está acontecendo ali. Então, aprendendo que lá na frente tem alguma coisa muito importante que está acontecendo, porque todo mundo está olhando para lá, todo mundo está prestando atenção. Meu pai está reclamando comigo porque eu não estou prestando atenção. Minha mãe está reclamando porque eu estou fazendo barulho, estou atrapalhando. Então, essa imagem poderosa está sendo construída quando a criança está ali. Tem uma experiência que eu ouvi de uma pessoa uma vez, mencionando que quando as crianças dela já eram adolescentes, ela teve uma dificuldade terrível de fazer as crianças acostumarem com o culto. Por quê? Porque não tinha o costume. Porque a vida inteira as crianças foram retiradas do culto. Então elas não conseguiam ficar no culto. Elas chegaram à idade da adolescência e tinha muita dificuldade. Então, a criança tende a estar do lado dos seus pais, participando desse conhecimento que ela está adquirindo por meio dessa imagem que está sendo construída em torno dela, com tudo que está acontecendo ali. Então, a criança, ela tem que estar ali, porque parte do seu aprendizado é feito ali, sentadinha, do lado dos pais. Ali que começa o aprendizado da criança. Isso vai se estender para casa, nós vamos falar mais sobre isso, mas começa ali. Então, ali, a criança está aprendendo junto com o pai. O pai aprende muito mais porque entende, mas ela começa a aprender junto com o pai. E é importante, então, que ativamente os pais estejam fazendo com que a criança participe. Não simplesmente ela fica ali do lado e ele está participando de tudo e a criança fica completamente fora. Não. Os pais realmente devem mostrar, agora está acontecendo o quê? Olha, pregação, Deus está falando, preste atenção. Olha, é hora de cantar, nós vamos louvar o nome do Senhor, vamos cantar com o papai. Está na hora da confissão, na hora da oração, na hora do amém. E se você está numa igreja reformada, presbiteriana, que tem uma liturgia bem mais específica, então tem a hora do voto, né? Tem a hora da convocação, tem a hora da confissão de pecados, tem a hora da confissão da fé. Então, cada momento os pais estão ali instruindo os seus filhos. E naquela impossibilidade de, quando é muito novinha, de manter ele por causa do barulho, e mesmo tendo de se afastar um pouco, ainda os pais devem manter contato com o púlpito, para que a criança não perca isso. E mesmo indo para a salinha, se tem aquela salinha, nesses casos, nessa linha que tem campo de visão e que está ouvindo pregação, até recomendamos lá, não simplesmente chegue ali na salinha e vai conversar com as outras mães e deixa as crianças soltas. Não é para isso, não. Deve ainda, não fica conversando, ainda é culto, ainda é pregação e as crianças ainda têm de aprender. Só que, claro, para fornecer uma possibilidade de os pais, para eles mesmos não se constrangerem com o barulho incontrolável das crianças, então isso é feito. Mas os pais não devem logo sair do salão de culto para ir para lá. Não é uma regra, né? Não, exatamente, é uma exceção. Isso. Eles devem começar lá e devem se esforçar para terminar lá. Se tem que sair, sai, mas até com aquele intuito de voltar. O que acontece é que muito cedo, nas igrejas reformadas e presbiterianas e outras igrejas, talvez congregacionais, batistas, que mantêm essa prática, o que acontece é que bem cedo as crianças estão sentadinhas no culto. 5, 6 anos, as crianças já estão bem comportadas durante o culto, né? Aprendendo com os pais. Uma coisa ainda importante a dizer é que isso fala também sobre a pregação. Porque a pregação não é para satisfazer as mentes intelectuais dos estudiosos que estão no culto. A pregação é para o povo. A pregação tem que ser acessível ao povo.
A pregação tem que ser fácil. Ela tem que usar palavras fáceis. Uma pregação bem apresentada, ela pode ter muita profundidade e ao mesmo tempo muita clareza na mensagem, com palavras bem simples que pessoas pouco letradas e até as crianças já podem entender o que o pastor está pregando. Eventualmente tem certos conceitos, como falar sobre justiça, sobre graça, são conceitos mais complexos que as crianças vão aprendendo ao longo do tempo, mas realmente a pregação reformada, inclusive, tem por característica evitar realmente essas palavras difíceis, hein? Pregações reformadas têm por característica realmente serem pregações expostas, apresentadas ao povo de Deus, com uma mensagem clara e de palavras simples. São bem inteligíveis. Isso, né? Pessoal, isso. Para todos entenderem. Exatamente isso. É para ser inteligível. Todos que estão ali devem compreender. Então, se um pastor está usando palavras muito complexas, você vai ter que depois interpretar para os seus filhos. Talvez você mesmo pode procurar o pastor depois e dizer, pastor, se o senhor puder substituir essa palavra por palavra mais simples, eu acho que vai ajudar o meu filho a compreender quando o senhor estiver falando. Mas isso é uma boa orientação também para o pastor. Então, eu vou dizer algumas coisas aqui que sai daquele livrinho ali, de Daniel Hyde. A criança, os pais estão ensinando a criança no banco da igreja. As crianças aprendem com o pai com menos explicação e com mais exemplos. Aquilo que ele está vendo, né? Ele aprende com o pai com a sua seriedade. Se o pai está ali, mas está distraído, não está prestando atenção, está conversando com outros, está deixando de prestar atenção para fazer outra coisa, está se levantando para ir no banheiro, está saindo para fazer... Então, esse pai não está ensinando o filho. Ele realmente está ensinando o filho que aquilo lá não é importante. Que eles estarem ali não é importante. Então, o pai, ele ensina o filho com o seu exemplo, o respeito que ele dá ao culto, à pregação, o filho está ali do lado dele, aprendendo também isso. Então, o barulho da criança, nesse sentido, pode ser até um barulho santo, como o júbilo, né, no meio do povo de Deus. Salmo 100 fala sobre isso. Então, já mencionei no começo, o culto é alimento espiritual para os adultos, mas também para as crianças. Vamos lá. Pastor, manter as crianças no culto, ela tem algum significado especial? Para mim, isso está dentro da responsabilidade dos pais, que são chamados a ensinar o menino o caminho que deve andar. O provérbio também diz, ensina o menino o caminho que deve andar, até quando crescer não se desviará dele. Deuteronômio 6 diz que deve ensinar os filhos acordando, deitando, andando no caminho, sentando, levantando na refeição. Então, aqui que é conhecido como Shema Israel, né? Então, é um chamado realmente à responsabilidade dos pais. E manter os pais durante o culto é parte do cumprimento dessa ordenança divina e da responsabilidade dos pais. Porque se os pais tiram, eles estão, em primeiro lugar, eles estão entregando a responsabilidade para outro, que cabe a ele em primeiro lugar. Né? Ele deixa de instruir para que outros façam isso. É a mesma coisa, nós tratamos com o presbítero Elias aqui, na questão de educação cristã, né? Quando os pais entregam a escola, não como parte da sua responsabilidade de cumprir o mandato, mas como se estivesse se livrando da responsabilidade. Né? Também no culto, manter as crianças no culto, ao lado, bem comportado, prestando atenção, sendo um bom exemplo para ela, é parte da responsabilidade dos pais de instruir os filhos e não perder realmente essa oportunidade. Agora, como o horário realmente está na pressão aqui, já está terminando, deixe-me só dizer uma coisa que, em conclusão, como uma orientação final aos pais aqui. Porque eu já estou correndo aqui. Uma orientação para aqueles pais que eles querem manter os filhos no culto, mas que ele não tem dificuldade por a criança não se porque isso de fato acontece, hein? Isso realmente acontece. A minha recomendação, e a gente tem praticado isso em casa, e muitas famílias cristãs têm alcançado bastante êxito com isso, é quando os pais em casa estão fazendo isso. Quando eles estão realizando nos cultos domésticos, nas reuniões domésticas, nas orações domésticas, nos devocionais em casa. Por exemplo, se a criança em casa está aprendendo que ela tem que ficar sentada enquanto está tendo o devocional, pode ser de 5 minutos, de 10 minutos, de 15 minutos. Vai chegar uma hora que passar meia hora ou uma hora no culto não vai ser trabalhoso.
Mas se de fato, em casa, os pais não estão fazendo nada, as crianças em casa não sabem o que é sentar e passar 10, 20, 30 minutos sentado ouvindo a instrução dos pais, cantando com eles e prestando atenção. É claro que essa criança vai ter muita dificuldade no culto de ficar lá 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas. Então, isso só faz no domingo. Exatamente, exatamente. Isso é no domingo. Se durante a semana isso não está acontecendo, então a minha recomendação, pais, em nome do Senhor Jesus Cristo, por amor aos seus filhos, não deixem de realizar as reuniões domésticas com seus filhos, não deixem de treiná-los em casa para que o treinamento com eles na igreja possa ser muito mais eficiente.